Depois de encarar o Vasco, é a vez do Flamengo tentar superar o Botafogo. Pedro, com a marca do artilheiro bem posicionado. Mas o Glorioso vai ser páreo duro para seguir à frente do rival na tabela. Vai chegar Júnior Santos. Cê tá louco? Salve tripulação rubro-negra, hoje tem Cariocão, Flamengo e Botafogo. Vamos acompanhar tudo pelo Jogo Aberto. O link está fixado na descrição. Vamos juntos. Os clubes escolheram o árbitro da partida. A gente lembra que já tivemos algumas questões do Campeonato Carioca, algumas dificuldades em relação à arbitragem nesse Campeonato Carioca, portanto, agora os clássicos, os clubes são convidados para escolher o árbitro da partida. E o Yuri Elino Ferreira da Cruz foi o escolhido para comandar o jogo de logo mais a partir das 9h30 aqui no Maracanã. A partida também é de grande expectativa pelo torcedor do Botafogo, porque o Luiz Henrique é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, cerca de 107 milhões de reais investidos aí pelo Botafogo, pode fazer a estreia hoje com a camisa do Glorioso. Ele está relacionado para a partida e deve começar, inclusive, no time titular por opção do Thiago Nunes. E na lateral direita também deve ter mudanças, o Matheus Ponte voltando aí do pré-olímpico, defendendo o Uruguai, fica à disposição e deve começar o jogo também ali pela lateral direita do Botafogo. Bom, do outro lado, no Flamengo, o Tite pode pela primeira vez no Campeonato Carioca mandar a campo aquele time que ele entende ser o titular do Flamengo para a temporada 2024. A expectativa dele era fazer isso no último final de semana contra o Vasco, não aconteceu porque o Ayrton Lucas teve uma gastroenterite e não ficou à disposição para a partida daquele dia, do domingo, portanto hoje ele volta a ficar à disposição e deve começar o clássico na lateral esquerda. O Varela volta para o lado direito do campo e aí sim, diferente do que ele fez na volta ao Brasil, com o Gabigol e Bruno Henrique começando no time titular, hoje ele deve ter o Cebolinha e o Pedro no comando de ataque, portanto o Flamengo considerado titular aí pelo Tite, hoje logo mais aqui no Maracanã, que já vai ter um público aí de mais de 33 mil pessoas, isso porque esses foram ingressos vendidos de forma antecipada. Agora os detalhes dessa partida eu vou deixar para a reportagem do Flávio Amêndola, que ele preparou com muito carinho pra gente. Solta aí. Uma noite que promete ser quente no Maracanã. Flamengo e Botafogo se enfrentam pela 7ª rodada do Cariocão em clima de decisão. Isso porque o rubro-negro, com um jogo a menos, precisa vencer para se aproximar dos líderes do campeonato. Enquanto o Botafogo, se conquistar os 3 pontos, vai a 14 e iguala a pontuação do líder Fluminense. Além de toda essa situação envolvendo a tabela de classificação, o clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo também vai marcar a estreia do reforço mais caro da história do futebol brasileiro até o momento. O atacante Luiz Henrique, que custou aos cofres do Glorioso cerca de 20 milhões de euros. Já o técnico Tite tem um retorno importante. O lateral esquerdo Ayrton Lucas está recuperado de uma gastroenterite e vai para o jogo. Com isso, Varela volta para o lado direito. No ataque, Everton, Cebolinha e Pedro estão mantidos entre os titulares. Já o último reforço contratado, o lateral esquerdo Matias Vinha, ele deve ser relacionado apenas na partida diante do Volta Redonda no próximo sábado. Depois de empatar com o Vasco na última rodada, o rubro-negro tem a missão de apresentar um futebol melhor em seu 2º clássico consecutivo, para dar mais um passo às semifinais do estadual. Ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Paciência é uma palavra bem adequada, Tite, porque no último jogo no Clássico contra o Vasco, o time vascaíno se fechou, fez uma linha de 5, não deu espaço e o Flamengo não produziu. Ah, mas conseguiu cavar um pênalti, aliás, na minha opinião, bem marcada a penalidade. Concordo. E o Gabigol desperdiçou, poderia ter sido 1-0. Mas acho que o Tite vai ter que ter paciência com essa ansiedade e principalmente com a administração do elenco, que é um elenco muito recheado. Hoje, aquela prévia, Dedê, o Rossi está consolidado, não é? É o titular, o Varela na direita, Fabrício Bruno, que você elogia muito aqui no programa, Léo Pereira também, que acho que aparece bem no ataque, além da defesa, o Ayrton Lucas voltando, sempre é importante, agora ele tem a sombra do Vinha, o Eric Pulgar, que virou ali o cabeça de área, o cara que segura o piano pro Gerson, pro Arrascaeta, pro De La Cruz, pro Everton Cebolinha e o Pedro lá na frente.
Você tem Gabigol ali no banco de reserva. Bruno Henrique no banco de reserva. O Varela, que no jogo contra o Vasco jogou como um lateral esquerdo, né, improvisado. Você falou do Ayrton Lucas e falou da Lucas e falou da sombra do Vinha. Que sombra, hein? Rapaz, que sombra. São dois grandíssimos jogadores. O Vinha, que passou pelo Palmeiras, teve muito sucesso. É um time que, se conseguir alcançar um entrosamento ideal, vai dar muito trabalho essa temporada.